Lá em Jeremias capítulo 1:5, a palavra do Senhor diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, antes de formar no ventre de nossas mães, o Senhor já havia nos escolhido e nos separado para uma grande obra para o reino do Senhor. Irmãos, quando eu olho para trás, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, quantas besteiras que a gente já fez nessa vida, não é mesmo? Quando você olha e fala, meu Deus, quantos livramentos, irmãos. Eu estava orando e relembrando quantos livramentos que eu não conhecia o Senhor. Quantas vezes o inimigo quis ceifar a minha vida, aleluia. E eu vi a poderosa mão do Senhor, mesmo sem conhecê-lo, porque eu conhecia um Deus de ouvir falar, aleluia. Não tinha relacionamento com Ele, não seguia o que estava escrito na palavra de Deus. Até que um dia os meus olhos se abriram, o evangelho foi pregado para mim, aleluia, meus olhos se abriram e eu tive esse encontro com o Senhor. Assim como aquela mulher samaritana que estava ali buscando água, Jesus aparece àquela mulher e disse, olha mulher, se tu soubesse quem sou eu, pediria água e daria a água da vida eterna. E nós recebemos essa água por meio de Cristo, essa água viva, aleluia, que sacia nossas vidas de todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus ele tem guardado a tua vida, Deus ele tem me guardado, Deus tem guardado aquele ente querido que você tem orado. Sabe por quê? Que muita coisa não aconteceu? É por causa da nossa oração. Deus tem, sabe, guardado pela sua infinita misericórdia. Mesmo aquela pessoa fazendo coisas que não agradam ao Senhor, ela tem feito na ignorância, porque ela não teve um contato com esse Deus, um relacionamento íntimo, sabe, um verdadeiro encontro. Aquela mulher samaritana, quando ela teve aquele encontro com Jesus, tudo mudou, irmãos, porque quando a gente tem um encontro verdadeiro, tudo muda, aleluia. A gente já não pratica mais as coisas que outrora nós praticávamos, quando a gente era ignorante na fé, nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. E eu estava agradecendo ao Senhor, falei, Senhor, quantas coisas que eu fiz que desagradavam ao Senhor, mas porque eu não tinha conhecimento da Tua palavra, e quantas vezes o Senhor nos poupou. Então, tenha paciência, sabe, quando você estiver evangelizando alguém que é uma criança na fé, tá no leite, não tem como a gente dar um caldo de mocotó para uma criança, porque ela vai, ela não vai saber... Não vai ter organismo para aquele tipo de alimento. Então nós temos que ter paciência, nós temos que ser pacientes com os mais fracos na fé, diz a palavra de Deus. Orar e interceder para que eles tenham um verdadeiro encontro. Porque eu e você somos esse exemplo, aleluia, que Deus nos encontrou nas ruas da vida. E quantos livramentos de morte Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a mão do Senhor... ela esteve presente em nossos caminhos, livrando nossos pés das quedas, dos escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. A infinita misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, irmãos, relembre da sua trajetória antes de ter conhecido o Senhor Jesus. E você que está conhecendo o Senhor Jesus, que está conhecendo a palavra de Deus, é um processo. Peça para Deus ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você tiver esse encontro verdadeiro, coisas que outrora você fazia, você não vai mais fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora você conhece o que a palavra de Deus reprova. Então você não vai querer, sabe, entristecer o seu mestre, o seu Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer quantos livramentos, filha, eu te dei. Para você estar aí hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque foram as misericórdias do Senhor que se renovaram cada manhã na minha vida e na tua vida. Por isso nós estamos aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Lembre-se, foram as mãos do Senhor que te poupou. Então que nós possamos também ter misericórdia daqueles que se encontram na escuridão, que ainda não encontraram a luz, porque quando encontrarem,
ter esse encontro com o Senhor Jesus, a palavra de Deus será uma lâmpada para os pés daqueles que buscam o Senhor, iluminando todo o caminho. A palavra vai iluminar, dizendo para qual caminho deve seguir. Ei, não siga por este caminho. Ei, pare, prossiga. A palavra será o norte, a palavra será de forma a orientar todas as condutas, e essa pessoa seguirá o que a palavra determina para fazer a vontade do Senhor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Lembre-se, Deus já deu muitos livramentos para você. Você pode glorificar o Senhor, você pode agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Toda honra e toda glória, Senhor. Obrigada por todos os livramentos que a gente nem viu, Senhor. E aqueles que o Senhor colocou a mão com a nossa cabeça dura, mas o Senhor nos deu livramento. A gente fez algo que não agradava o Senhor. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, misericórdia, nos alcançou ainda quando nós nem o conhecíamos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus.